futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro e único vídeo desta terça-feira, já no finalzinho da noite, que tô começando a gravar o vídeo às 10h40, vai ao ar pra vocês às 11h, próximo das 11h. E queria trazer um vídeo um pouco diferente, trazer um pouco de esperança pra vocês. Sei que vocês estão meio desanimados, preocupados aí com a reta final de campeonato. Eu vou fazer uma análise para vocês, vou explicar para vocês o que tem em jogo, como é que está a situação de campeonato e vou trazer para vocês também uma análise de fora dos companheiros da ESPN Brasil sobre os 10 últimos colocados do Campeonato Brasileiro, que ainda tem chance matematicamente de rebaixamento e quem passa e quem não passa confiança nessa luta contra o rebaixamento. E a análise é positiva, eu vou fazer a minha aqui, tá? Então antes disso, peço para você deixar o like no começo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreve e ativa também o sininho das notificações e me dá essa moral. Segue a gente lá na minha conta pessoal do Instagram, tá? Quinta-feira o Vasco joga, amanhã tem rodada de Brasileirão, tem Champions League também. E você pode fazer sua aposta onde? Lá na 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. A 1xBet é o maior site de apostas do planeta. Ó, excelentes cotações, cadastro desburocratizado e rápido. As principais ligas do mundo, todas você tem para apostar. Cardápio muito variado. Você tem bônus até de R$ 1.200 no primeiro depósito. Tá bom? Usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final. E além disso tudo, vocês ajudam esse cara aqui. Vocês gostam do Dieguinho? Quer que o Futebolaço continue de pé? Me dá essa moral, tá? E se inscreve lá. Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vendo aqui do canal. Posso contar com vocês? Quinta tem Vasco e Inter. Faz tua fezinha lá. Dito isso, galera, a situação é a seguinte. Faltam 10 jogos. O Vasco tem 30 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento, a 1 ponto do primeiro time fora da zona, que é o Goiás. Temos confronto direto com o Goiás na casa do Goiás e o Vasco precisa aí de 5 vitórias, né? E podendo perder 5 jogos nessa sequência aí de 10 rodadas. Com isso a gente chega a 45 pontos. Para esse campeonato faltando 10 rodadas, os matemáticos estão calculando até 43 pontos. Talvez não seja necessário alcançar aí os 45. Mas pegando esse número mágico, 5 vitórias. Então daqui até o final a gente pode manter o desempenho que nós tivemos nas 2 últimas rodadas. Venceu o Fortaleza e perdeu o Flamengo. Dá 50% de aproveitamento. Quais jogos são, Dieguinho? 5 jogos em casa, 5 fora. Nos 5 próximos jogos, nós temos 3 jogos fora, 2 em casa. Automaticamente, nos 5 últimos jogos do campeonato, são 3 jogos em casa e 2 fora. E olha, nesse corte aí dos últimos 5 jogos, os 4 últimos são pedreiraças, tá? Vamos aqui aos jogos. Nessa primeira perna aí de 5 jogos, nós temos o Inter em casa, Goiás e Cuiabá, 2 confrontos diretos fora de casa. Pegamos Cuiabá talvez daqui a 2 rodadas, até talvez matematicamente livre já do descenso, se fizer 2 vitórias agora nos próximos jogos. Temos o Botafogo, esse clássico pode ser que role em São Januário. O Vasco está tentando derrubar aquela questão da polícia militar que proíbe o Vasco de jogar na colina histórica. Aí temos o Cruzeiro fora. Cruzeiro, pela pontuação que tem, se vir numa sequência nas próximas rodadas, pode chegar tranquilão para esse jogo também. Depois, na segunda perna, América Mineiro, muito provavelmente já rebaixado matematicamente nessa rodada. E os 4 últimos que eu falei é paulada, irmão. Atlético Paranaense lá, Corinthians, possivelmente ainda num confronto direto em casa. O Vasco não vence o Corinthians desde 2010, nem em casa nem fora. Temos o Grêmio fora de casa e encerramos o campeonato contra o Red Bull Bragantino. Quem sabe o Red Bull, que hoje é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, não pode estar aí lutando ainda pelo título. Ou não, Botafogo confirmando o título algumas rodadas antes, ele pode vir aqui a passeio no Rio. Então essa é a sequência. Por que eu vou trazer uma notícia positiva para vocês? A bola que o Vasco joga passa muita confiança e muita segurança de que o time não vai cair. O Vasco vem jogando muito bem.
Inclusive, conversei com vários rubro-negros desde domingo e a opinião é unânime. O Vasco não merecia ter perdido aquele jogo. Até conversando com o rubro-negro, ele falou assim, e aí, me fala aí agora. E aí, o que rolou domingo? Eu falei, a gente perdeu, mano. Infelizmente, futebol não é justo não, irmão. Vocês jogaram bem mesmo. Eu aproveitei e devolvi uma pergunta pra ele. Eu falei, ficaram com a parada na mão, né, domingo, e sentindo que a derrota ficou próxima, né? Ele, cara, realmente, dos últimos clássicos com o Vasco, foi o jogo que mais ficou na pinta, assim, de que a parada nivelou. Inclusive, o Vasco teve mais oportunidades claras do que o Flamengo na partida. Qualquer um poderia ter ganho, e o resultado mais condizente com a partida teria sido um empate. Então, eu vejo isso. Eu vejo uma comissão técnica o tempo inteiro sem esmorecer. O Vasco não vai cair, não vai cair, não vai cair. Você sente os jogadores do Vasco numa outra vibe. Não tem aquela questão do desespero de tomar o gol, o time morrer em campo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do concorrente. Como é que vem a cabeça do Santos depois desse 7-1 aí pro Inter? Para a sequência desse campeonato. Então é um time que mostra muita fragilidade. 4-1 contra o Vasco, mentiroso que dói aquele dia. Então o Santos tem se mostrado um time muito irregular. Na rodada anterior veio do empate. Então vamos ver que bicho que vai dar. Então isso me tranquiliza. Eu tô cravando para vocês aqui que o Vasco cai. Eu não sou mãe de nada, até porque eu não acredito em previsão, nem né, exercício aí de achismos. Mas o meu feeling, o meu sentimento, tudo leva a crer que o Vasco fica na primeira divisão. Aquele sentimento de umas rodadas atrás, de pô, vamos dar uma embalada aí, vamos para uma Sul-Americana, acho que não dá para pensar mais nisso por agora, né? Mas eu acho e vejo sim o Vasco com totais chances de permanecer na primeira divisão. E para não ficar só na minha análise, na minha opinião, vamos trazer uma análise isenta. Alguém de fora, rapaziada lá de São Paulo, da ESPN, fez análise. O debate ali era quem passa confiança e quem não passa confiança nessa luta contra o rebaixamento. Então vocês vão ouvir uma análise do Cuiabá para baixo, né, em termos de pontuação, a análise do São Paulo, quando eu liguei a câmera, já tinha passado. Então, ou peguei um pedaço, já não lembro bem aqui. Então vocês vão ver e prestem bastante atenção na análise sobre o Vasco. E deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com toda a análise, discordam. Eu confesso até que eu tenho uma visão muito parecida com os comentaristas. Se eu tivesse que fazer uma lista e colocando em casinhas, eu teria feito exatamente como foi colocado por eles. Tá bom? Então, com vocês um trecho aí do Sport Center. O primeiro, entre o 9º e o 12º colocado, é o espaço que o Cuiabá frequentou o campeonato inteiro. Apesar de não ser um bom mandante, é um mandante ruim da competição, a gente vai ver muito claramente quem não passa confiança. Para mim, o Cuiabá passa confiança. Engraçado que no começo do campeonato falava-se muito do Cuiabá, né? Dos candidatos. Sim. Acredito que se perguntarmos aos torcedores do Vasco, do Santos, do Corinthians, do Cruzeiro, até do Bahia, se eles gostariam de estar na posição da torcida do Cuiabá, a resposta seria sim. Então passa confiança. Cuiabá e Corinthians. Só isso. Agora o Inter. Vamos lá, o Inter é o 12º com 35 pontos. 8% chance de queda. Matematicamente eu não vejo o Inter tão livre assim ainda, é tudo muito embolado. Lógico. Mas o Inter tem um potencial técnico e ele já mostrou ser capaz de níveis de atuação que para mim trabalham mais no confiança do que o não passa confiança. Eu também tenho essa sensação. Quando o Inter vivia uma sequência de resultados bem desagradáveis no Campeonato Brasileiro, ainda, né, junto com a Libertadores, esse cálculo aí era de 18%, 19%, alguma coisa assim. Então já diminuiu bastante. Acho que o Inter não vai nem passar algum tipo de sufoco. Então, passa confiança. Ok. Agora começa, hein? O Bahia, 34 pontos, é o 13º. Veio de vitória contra o Fortaleza. 10% chance de cair. André, por favor. 10% é uma boa posição, vai. Para quem já se sentiu ameaçado. Como eu disse no início do programa, a minha impressão é que o Bahia não cai. Agora, ele está num bolo, a pontuação não é estimulante,
Mas entre não passa e passa, em termos de confiança, eu fico na coluna do passa. Assim, acho que nesse momento, mais até do que olhar o percentual de chance, a confiança está mais no campo, no jogo. E nesse momento o Bahia tem passado mais confiança que alguns dos seus concorrentes diretos por essas vagas que ninguém quer abraçar. Então acho que o Bahia passa confiança pelo que vem jogando nas últimas rodadas. O Cruzeiro tem a mesma pontuação, 34. Está em 14º e vem de vitória. Não jogou bem, mas ganhou o clássico. Chance do Cruzeiro, 14%, André. O Cruzeiro me preocupa. O Cruzeiro é uma das equipes que me preocupam bastante nesse fim de campeonato, justamente pelo que o time está mostrando em termos de nível de jogo. Verdade, venceu um clássico, acho que até de maneira inesperada, por ser fora de casa, contra um time que é claramente melhor. E não importa como venceu, venceu. Não sabemos se esse resultado, como disse o Gustavo anteriormente no programa, foi uma situação que acontece no jogo de futebol ou se foi o início de uma retomada, de um resgate. Entre passar confiança e não passar, o Cruzeiro não me passa confiança. A mim também não. É o caso claro, Cruzeiro e Bahia estão na mesma pontuação, mas um vem em crescimento, o outro vem preocupando o seu torcedor. O Cruzeiro não passa confiança. Porque agora começa, né? Os que não passam confiança. Por isso que estão onde estão. Exatamente. Corinthians, é o 15º, com 33 pontos, caiu um ponto do céu no domingo passado. 25% chance. Olha, se não tivesse aquele pontinho contra o América, e essa uns 30 ali, né? Do percentual, por exemplo, a gente vai ver já o Santos tem 50% de chance nesse cálculo. Ou seja, o Santos tem o dobro de chance do Corinthians cair. Agora, domingo, eles se enfrentam. E domingo pode estar invertido. Porque se o Corinthians perde do Cuiabá e o Santos ganha do Curitiba, o Santos vai chegar com uma chance menor de queda do que o Corinthians. Então, o percentual... Se o Santos ganhar do Corinthians, então? Ele inverte. O percentual muda muito rápido. O Corinthians não passa confiança a ninguém. A ninguém. Nem ao seu presidente, nem aos seus torcedores. Até o seu técnico está tentando encontrar motivos para ver os pontos positivos em um momento difícil de início de trabalho. O Corinthians não passa confiança. Eu também tenho a mesma sensação. Não me passa confiança. Isso não significa que vai cair, que vai chegar a entrar na zona do rebaixamento e depois vai conseguir sair. O Corinthians, como equipe, pelo futebol que mostra, não me passa confiança. O Corinthians é dos poucos times que não vence. Não adianta, já falamos agora há pouco de 1 em 1, vai cair. Pela conta do Mano não cai, mas de 1 em 1 a situação vai ficar muito difícil. Agora o Goiás é o 16º com 31 pontos. O Goiás tem uma particularidade que nessa questão Cruzeiro, Vasco, Corinthians, Inter, o Goiás é o clube que mais está acostumado a habitar uma zona de rebaixamento, porque faz parte da natureza do Goiás o sobe e desce, né, no futebol tão disputado como é o futebol brasileiro. Então, na teoria, o Goiás é o time que sente menos a pressão de estar onde está, mas esbarra em dificuldades técnicas para sair dessa colocação. O Goiás não me passa muita confiança, não. Para mim, corre bastante risco. E vem de uma sequência até que razoável, né? Ganhou do São Paulo e empatou contra o Cuiabá. Sigo com a opinião do Gustavo. Então? Não sei se tem vaga para todo mundo que não passa confiança pra gente, né? Não tem. Mas isso não significa que a gente não possa dizer aqui que são mais de 2 equipes, né? Porque tem 2 vagas disponíveis na Série B. 2 já estão ocupadas. Mas tem mais times que não passam confiança nesse momento. O Santos tem 30 pontos. Vem do 7-1. É o 18º. O Santos não passa confiança, né? Porque até o Santos veio de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, que era a sequência para o Santos conseguir respirar. E aí na sequência o Santos toma 10 gols na mesma semana. Então o Santos não conseguiu aproveitar nem a sua fase de confiança. Não passa confiança, não passa. Nenhuma. Situação do Santos, 50%, como nós falamos agora há pouco. O Cruzeiro e o Santos são as equipes que mais me preocupam. E o Vasco? O Vasco a mesma pontuação do Santos, com 51%. O Vasco me passa confiança. Engraçado, né? É isso. A pontuação é a mesma. É o campo. O Vasco já esteve jogando melhor, já esteve somando mais pontos do que nas últimas rodadas, mas o campo é isso. O futebol tem muito isso. E a maneira como os jogadores do Vasco estão comprometidos,
a maneira como a comissão técnica do Vasco trata cada resultado, mesmo quando o time perde jogos, como aconteceu no fim de semana no clássico com o Flamengo. Essas coisas me passam confiança. A minha impressão é que o Vasco não será rebaixado. O Vasco não tem jogado futebol de time rebaixado. Não sei se vai voltar a jogar e se vai cair por isso. Mas o Vasco, diferentemente desses concorrentes, não tem jogado futebol de time rebaixado. Por isso ele passa essa confiança. Vasco passa confiança. Agora Curitiba e América, acho que não temos muito o que dizer, né? Os times estão virtualmente rebaixados, né? Acho que podem fazer. Apesar do América fazer alguns bons jogos, mas no atual momento não tem ninguém confiante que América e Curitiba vão escapar, né? O América em especial tem mais jogo do que resultados nesse campeonato de maneira geral. Mas claramente a situação é muito profunda lá embaixo. O América tem 99,6% de chance de cair, o Curitiba 98,9%. É matemática muito simples, né? O Curitiba tem 20 pontos, tem mais 10 jogos. Se vencer os 10, não cai. Exato. Vai chegar a 50 pontos. Apenas isso. É uma matemática absolutamente muito simples, né? Então, Curitiba e América já foram. Fora para vocês também, já certo? Certo, foi. É isso, então passa confiança. Vasco, Bahia, Inter, Cuiabá e São Paulo. Essa briga na zona de rebaixamento vai ser cruel. Bom, galera, então é isso. Obrigado aí pelas mensagens que vocês mandaram no último vídeo. As coisas deram uma clareada, deram uma acalmada do lado de cá. Acredito eu que a partir da semana que vem a gente vai voltar com a nossa programação normal. Vou tentar já a partir de amanhã conseguir dar uma organizada melhor na casa, nas coisas aqui que estão acontecendo no meu âmbito privado, tá? Mas, enfim, amanhã eu vou tentar me esforçar bastante aí, me organizar para trazer 3 vídeos para vocês. Se não 3, pelo menos 2 eu prometo, tá? Então é isso. Obrigado. Tamo junto. O canal não é meu, o canal é nosso. Vamos na luta aí, torcendo aí pelos gigantes da colina. Mas eu acredito, cara. Eu confesso que, assim, infelizmente eu já vivi 4 rebaixamentos, 5 participações em Série B. E eu sempre passava muito mal nessa reta final, ficava preocupado, sem dormir, fazendo continha, vendo jogos dos adversários. E eu confesso que eu tô tranquilo, cara. Pode ser que me bata um desespero depois de quinta-feira, Deus o livre, o Vasco perde e todo mundo ganha. Pode ser que aconteça isso a partir da próxima rodada já. A partir de quinta-feira, vai. Mas hoje, antes das 10 rodadas começarem, confesso que eu tô tranquilo. Não sei se tem a ver que a minha cabeça tá muito preocupada com outras coisas também nesse momento, fora do meu lado profissional. Pode ser que tenha diminuído a minha adrenalina com relação ao Vasco. Mas não, o time mesmo nessa situação me passa confiança. Eu acho que já foi muito mais feio, né, o problema. Em termos de tabela, deu uma complicada nessa rodada. Mas não é nada que a gente não possa reverter já nessa rodada também agora, beleza? Enfim, lembrando que eu não sou dono da verdade, não sou o senhor da razão, é só a minha opinião. Você tem total direito de ter a sua, pensar completamente diferente, desde que você coloque as suas opiniões de forma respeitosa, como eu sempre faço, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã, se Deus quiser, bem cedinho aí, a gente chega com a nossa primeira edição. Tamo junto!